Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o movimento punk é anarquista de fato? Então, peço que se inscrevam no canal, assinem as notificações e, e assiste até o final. Vamos lá? Quando a gente fala em movimento punk ou a gente ouve em punk rock, a gente sempre vai lembrar da palavra anarquia, a de anarquia. A gente vai lembrar de bandas como Olho Seco, Calibre 12, Gritando HC, Restos de Nada. Só coisa boa. Só coisa boa, né? O próprio Garotos Podres também. Apesar que eu entendo que o Garotos Podres está mais pro skinhead do que pro punk, mas o punk rock e o skinhead rock é a mesma coisa, né? Na verdade, o skinhead original ele era mais voltado pro reggae, pro ska e ouvir, né, músicas jamaicanas do que o estilo punk rock mesmo. É que o skinhead ele absorve isso do movimento punk e faz músicas no estilo. Então, seria seria isso. Mas, e quando a gente fala de punk, por exemplo, o punk, você ouve Ramones, por exemplo, Ramones não é politizado. Quando você fala do punk brasileiro, o punk brasileiro ele é altamente politizado. Nos Estados Unidos, até onde eu sei, pelo que eu percebo, o punk lá é mais um estilo musical do que falar sobre política, né? Eu vejo bandas como bandas que são até posteriormente punk. Tem o Joy Division, mas não sei se o Joy Division é americano, mas vou pegar uma banda que eu sei que é punk, uh, Distillers. Eles estão mais ligados com estilo mesmo ali, né? Do que mais ligado com gótico, né? Pô, tem os Smashing Pumpkins, né? Não sei, Misfits, bandas assim nesse sentido, que eles estão mais ligados com a questão de estilo musical do que com a política em si, que é bem interessante você observar. E no Brasil você tem ele ligado mais com a esquerda do que com o anarquismo em si. Na Inglaterra, inicialmente o movimento punk ele vem como estilo musical, mas ele também passa a ser político, né? Você tem aí o Sex Pistols, começa com Ramones, depois vem o Sex Pistols, e aí vai surgindo outras bandas com uma temática mais política, né? Quem nunca que ouviu Anarchteuk, né? Anarquia na União, na Anarchteuk, né? O que é a União da Rainha, né? Ó, se refere a todos os estados que estão sobre a coroa inglesa, né? Ryan, Ryan, Ryan. Mano, da hora, da hora, da hora. E quando o movimento punk chega no Brasil, ele já vem politizado. O discurso aqui é politizado. Inclusive porque aqui era regime militar também, né? Final do regime militar. Então, e o que que acontece? Você vai ouvir, por exemplo, Garotos Podres, ligado ao punk, por exemplo. Podemos assim dizer. Eles cantam uma música assim chamada Anarquia Oi. Anarquia Oi Oi. Anarquia Oi Oi. Ok. Só que quando você olha para a história do Mal, que é o vocalista, o principal membro do Garotos Podres, podemos assim dizer, o mais antigo, ele escreveu a tese de doutorado dele em História sobre a economia de Cuba. Bom, se ele tivesse interessado em falar de anarquismo, ele teria trabalhado, acho que, outra perspectiva. E ele é um militante de esquerda, avidamente. Nada contra isso, mas só para traçando. E quando eu ouço alguma música relacionada a bandas punks mesmo assim, eu percebo que é mais militância de esquerda, mais militância comunista, né? O próprio Ratos do Porão, eu não suporto muito Ratos do Porão, mas Ratos do Porão não é meu estilo musical, não gosto muito do... É mais isso. Só que você vai ver o João Gordo dando entrevista, ele praticamente idolatrando o PT, né? Idolatrando o PT e rechaçando a galera a galera que mais de direita. Ok,
opção política dele. Mas isso demonstra como que o movimento punk, tomando como essas duas figuras, o Mal e o próprio João Gordo, e olham a política, né? E como que o movimento punk é um movimento de rua, então ele é bem disforme, não dá pra desenhar. O que eu tô falando aqui, alguém pode chegar e discordar e talvez seja de fato, dá pra entender o lado da pessoa, porque ela está observando outro grupo, outro ângulo e por aí vai. Os movimentos de rua são bem disformes, mas em geral, quando eu olho para o que acontece com o que aconteceu e como se desenvolveu o movimento punk no Brasil, ele não é essencialmente anarquista, ele é essencialmente comunista. Ou pelo menos os anarquistas estão lado a lado com os comunistas numa discussão. Só que quando você vai para a história, na Espanha aconteceu isso, os anarquistas se aliaram aos comunistas e depois os próprios comunistas fizeram questão de acabar com os anarquistas, né, os stalinistas. Quem não sabe disso, só pesquisar um pouquinho. Então, pra mim, eu que conheço um pouco de história, eu olho pra essa cena e falo, mano, anarquista não vai conseguir andar com um comunista. Assim como um anarquista não vai conseguir andar com um cara que seja mais conservador ou um cara que seja mais ligado a um partido nazista, né, ao nazismo, a um fascista. Não vai dar. Não faz sentido, né? Porque enquanto um lado prega o controle total estatal, o anarquista, a política dele seria dizer não, não, não ao Estado. Zero Estado. Então são duas coisas que não se emendam. Mas no Brasil, curiosamente, você vai ver isso aí. Então, você tem bandas mais punk mesmo que vai ter uma temática nesse sentido de anarquista, por exemplo, Calibre 12, né? Somos filhos da podridão, vivemos à beira do sistema, queremos apenas liberdade, o Estado é o nosso maior problema, somos vítimas da podridão, porque vivemos na beira do sistema. Isso é anarquismo. Mas aí você vai ouvir outras músicas, se você não prestar bem atenção, se você não prestar atenção, você não vai perceber, mas se você analisar de fato, você vai ver um discurso comunista enrustido de anarquista. Simplesmente assim. É claro que o anarquista e o comunista, eles querem uma revolução. Então nisso eles vão andar juntos e faz total sentido. Porém, você vai ver ou observa-se que existe essa cooptação. O discurso anarquista brasileiro, ele foi cooptado pela esquerda e ele é inexistente. Se eu estiver errado, alguém comenta aqui, por favor, deixa seu comentário, quero saber. Para mim ter mais referências é mais interessante porque eu quero comentar sobre isso. Então, quanto mais informação é legal. E lembrando que movimentos de rua, eles são disformes. Então, ao mesmo tempo que você teve na década de 80 punks e skinheads juntos batendo em homossexuais, né? Você teve grupos skinheads, principalmente em São Paulo, grupos punks que eles eram homofóbicos. Juro, juro, parece engraçado, parece cena de terror, mas juro, isso aconteceu. Isso é fato documentado, né? Grupos de skinheads com grupos punks brigando, batendo em homossexuais. Não é estranho também você ver os nazistas e os russos aliados na guerra também. Não é estranho também. Se você viu algo desse gênero, algo sobre isso, não estranhe. De fato, faz total sentido, né? Porque são estados que têm ideologias totalitárias que têm muito em comum. Muito em comum. Então, fica isso, tá? Fica a discussão. Então, se você tiver uma opinião diferente da minha, fique tranquilo que eu vou entender o porquê. Porque talvez a abordagem que você viu é diferente da minha, da leitura. Só que dá para você perceber isso. E que o discurso anarquista no Brasil ele é inexistente. Não estou dizendo que seja positivo nem negativo, mas ele é inexistente, né? Você não vai ter um grande representante anarquista, um grande pensador anarquista brasileiro, não.
que a gente tem é tradução do estrangeiro e malemar aí você tem uns caras que são cooptados pela esquerda, pelo Partido Comunista Brasileiro. É uma pena? É, acho uma pena, sinceramente falando. Concordo com o anarquismo? Não, mas acho uma pena, né? Acho uma pena não existir isso. Então, espero que o vídeo tenha sido legal e tamo junto.